Agora a gente tem a parte final do evento, que é justamente a mesa redonda, né? E aí eu vou convidar, então, a nossa mediadora, que é a Maria Zumira Souza, a nossa Zuzu, né? Para me ajudar aqui na mediação da mesa. A Zuzu é diretora da Planetária Soluções Sustentáveis, idealizou em 92 o Repórter Eco, programa referência na área e veiculado até hoje pela TV Cultura de São Paulo. Atuou também em outros projetos da emissora, como o Balanço Social, a série Micro Macro, o Ilha Rá-Tim-Bum, entre outros. A jornalista faz parte do Conselho do Imaflora Brasil e do Planeta Sustentável, além de ser fellow do programa Lead International. Zuzu, obrigada pela participação e por aceitar o nosso convite. Bom, obrigada. Quero primeiro agradecer a organização, dizer que todo mundo aqui está participando de uma virada sustentável, né? Isso é uma coisa super importante, porque faz assim uns 20 anos que a gente tem falado nisso, mas finalmente tem um movimento chamado Virada Sustentável, né? Que está colocando essas questões aí na cidade inteira. A gente tem mais de 700 atrações acontecendo, então aproveitem, entrem no site e participem. Então, de qualquer forma, vocês já estão sendo contabilizados como participantes da virada sustentável, que a gente espera que realmente ela aconteça, né? Então, tem muitas coisas, ela já está acontecendo, mas, na prática, que esse movimento faça cada vez mais parte da vida das pessoas, né? E a sustentabilidade deixe de ser unicamente uma palavra que ninguém entende o que é, para ser aplicado no dia a dia. E é sobre isso um pouco que a gente está falando aqui, né? Que quando começaram a aparecer os selos, a questão de certificação, o Repórter Eco também estava começando, né? E a gente conhece muitas organizações aqui, antes mesmo delas surgirem, né? Então, Imaflora foi um exemplo disso, o IBD, não lembro quantas vezes, que a gente fez matéria, que a gente trabalhou juntos, tentando levar essas questões para um público cada vez maior, e a gente vê que, mesmo com todas essas tentativas, a questão da comunicação ainda é a questão principal apresentada nas pesquisas, de que as pessoas não entendem isso, querem entender, mas ainda tem uma grande dificuldade de entrar nesse complexo mundo, que para elas é um complexo mundo, do que significa essa questão da certificação. A gente tem hoje, aí, depois de 20 anos, 21 anos do FSC, e as organizações estão mais ou menos nessa faixa, né? A gente tem aí 3 ciclos de 7 anos de transformação, né? A gente está entrando aí na maturidade, e a gente gostaria de, aqui também, ver um pouco quais são as perspectivas de futuro também para essas questões, né? A gente já tem aí muita coisa que aconteceu, temos um cenário de 600 selos, né? E quando a gente sabe, quando tem muitas coisas na mesma área, tem uma tendência natural também desses selos estarem se modificando, vendo quem é que vai ficar. Então, a gente tem um cenário muito interessante, é muito legal, então, essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Um dos objetivos que a gente tem com essa mesa é também esclarecer para vocês o que essas organizações que estão aqui, que são entre as principais organizações de certificação do Brasil, o que elas fazem, quais são os dilemas que elas vivem, né? E, do ponto de vista da comunicação, o que elas estão fazendo para levar para os consumidores, sejam consumidores finais, sejam os consumidores clientes dessas próprias organizações, essa questão de comunicar e de levar isso para um público cada vez maior. Um outro objetivo também é estreitar os laços com a universidade, né? A universidade sente uma necessidade de estar mais em contato com isso, de estar produzindo estudos. A gente já viu aqui os estudos preliminares e o pessoal da organização espera que isso se estreite com esse evento que está acontecendo por aqui. E essa mesa, então, ela é super importante, porque a gente vai trazer, então, as pessoas que estão trabalhando com isso, que estão aí há 10, 20 anos já trabalhando com essa questão, que vão trazer as suas experiências. Então, o que a gente tem, as apresentações que vão estar sendo mostradas ali, cada palestrante vai ter até 15 minutos para estar colocando a sua apresentação, mas o que a gente quer mesmo é que eles tragam das suas experiências, das suas vivências, que não podem ser encontradas na internet, que não estão disponíveis nas apresentações, para trocar com vocês. Porque, nesse momento que a gente vive, onde todo mundo acha que tudo é virtual, ter um momento presencial é uma coisa rara e é uma coisa muito importante para que as pessoas que estão aqui possam perguntar e ter um tempo para tirar suas dúvidas e sentir bem de pertinho o que é que está acontecendo nessa área. Eu vou chamar, então, os 4 palestrantes. Primeiro, gostaria de chamar o Alexandre Hackerle, que é diretor executivo do IBD Certificações. Viesse para a mesa, Alexandre. Acho que ele pode sentar na segunda cadeira, que você vai sentar na primeira, né? Na segunda aqui, Alexandre. Gostaria de chamar a Fabíola Zerbini, do FSC, que vai ser linda.
Gostaria de chamar o Luiz Fernando Guedes Pinto, gerente de certificação agrícola do Imaflora. Olha, acho que vai ter que mudar para lá, Luiz, porque eu achei que desse... Ah, você vai ficar aí? Ah, então tá bom, desculpa, então, tá? O Fernando senta aqui. E gostaria de chamar o Felipe Faria, que é diretor do Green Building Council, o GBC Brasil. Bom, eu passo, então, a palavra para o Alexandre, mas antes vou dizer algumas palavras do currículo do Alexandre, para vocês conhecerem melhor. O Alexandre é agrônomo, formado pela Exalc, tem especialização em agricultura ecológica e biodinâmica. Ele é diretor executivo do IBD Certificações e sócio fundador. Desde 1983, ele atua na formação, pesquisa e certificação de produtos orgânicos e sustentáveis. Participa de feiras do setor e desenvolve normas de certificação do setor e conduziu o IBD a ter uma acreditação internacional. Hoje, o IBD opera tanto nacional quanto internacionalmente. Ele está presente nas Américas, na Europa e na Ásia. Alexandre, com você. Muito obrigado, Zuzu. Prazer estar aqui. Obrigado pelos organizadores pelo convite de participar nessa mesa, que eu gosto muito. Estou em casa, estou na USP, né? Apesar de ter estudado em Piracicaba. E foi em Piracicaba que eu recebi a inspiração de começar a agricultura orgânica, na Exalc, porque eu tinha as aulas de controle de insetos e doenças e pragas, e os meus professores falavam assim: joga o veneno na alface, depois come a alface. E aí alguns alunos se revoltaram com essa posição, inclusive ele recomendava em aula venenos que viriam ser proibidos 3 anos depois. E começamos alguns grupos de estudo, e quando eu me formei, eu percebi que no Brasil tinha muito pouco, fui para a Europa aprender algumas coisas, e quando eu voltei em 83, estava desempregado e bastante perdido. E encontrei com alguns amigos da época da faculdade, outros que eu conheci pelo caminho, e em 83 começamos o projeto do IBD. E só começamos a certificar em 90, 91. Em 95 conquistamos a nossa primeira acreditação internacional. Em 99 a acreditação para a Europa, 2002 acreditação para os Estados Unidos, o que a partir de 2002, consolidou o IBD como uma certificadora tanto nacional como internacional. A lei brasileira de orgânicos ela só foi homologada e posta em prática em 2011. E eu me lembro que em 1992 eu já visitava o Ministério da Agricultura em Brasília para tentar que esse processo de reconhecimento da agricultura orgânica começasse. Então, realmente é um prazer muito grande estar aqui, passar um pouquinho dessa vivência, dessa experiência. E vamos lá. Então, o IBD é uma empresa limitada e nós acreditamos muito que a certificação é um processo de conquista da cidadania e um processo de conquista de mudança de mundo. E nós nos propomos a sermos um agente que vive entre a produção e o consumo, regulando esse processo. Para onde que eu direciono esse negócio aqui? Ok. Então, nós estamos sediados em Botucatu. No começo, nós nos autodenominávamos Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. Fazíamos um pouco de cada coisa, consultorias, cursos e certificação. Com o tempo, a certificação foi normatizada e a segregação dessas atividades foi necessária, porque uma certificadora não faz consultoria, não faz desenvolvimento de projetos, e nós, então, fundamos uma organização que se concentraria especificamente com certificação. Então, aqui estão as nossas principais acreditações hoje de esquemas de certificação orgânica voluntária, porém, a partir do momento que você se voluntaria, você entra num esquema obrigatório, tá certo? Porque a certificação orgânica hoje ela é regulamentada por governos. Embora ela tenha nascido nas ONGs, nascido a partir dos movimentos encabeçados por produtores, ela aos poucos foi encampada pelos governos. Essa é uma questão bastante polêmica, alguns são contra, outros são a favor de isso ter acontecido. Na verdade, é inevitável, porque com a rápida expansão e o incrível crescimento disso, sem o governo você não consegue regulamentar isso.
Essa foi a opinião do setor, tá certo? Então, eles praticamente, vamos dizer assim, entregaram o mandato aos governos, eles pediram que os governos fizessem isso. Outros sistemas de certificação privados não seguiram esse caminho. E, então, esses governos foram assumindo essas funções. Há quem diga que os governos sequestraram a agricultura orgânica do mundo da sociedade civil, muito embora a própria sociedade civil deva regulamentar os governos, mas nem sempre é assim que funciona. Então, esse é, sem dúvida, um tema muito interessante. Então, no mundo orgânico, o IBD, digamos assim, o mundo orgânico de amplo espectro, o IBD atua nesses 3 grandes mercados. Lógico que Ásia também, mas principalmente Europa, Estados Unidos e Brasil. O selo Demeter é o selo, vamos dizer assim, que qualifica os produtos biodinâmicos. Demeter é a deusa da fertilidade da agricultura na Grécia e foi escolhida como nome para este selo. E, na parte de cosméticos, nós temos uma cooperação com a Associação Natru da Europa, que é uma das líderes de certificação de cosmética orgânica e natural. Depois, nós temos os selos mais, digamos assim, mais recentes, que são os selos de sustentabilidade. Tá? Então, o próprio IBD desenvolveu alguns, né? Nós trabalhamos nesses selos, que são os do lado esquerdo, com marca própria para Fair Trade, não transgênico ou não OGM, sanitizantes, ingredientes naturais em sanitizantes, insumos aprovados para a agricultura sustentável. E depois nós também adquirimos, digamos assim, entre aspas, na verdade, nós nos credenciamos a essas organizações internacionais de caráter privado. Nós estamos em processo de adquirir o Rainforest Alliance e em processo também de adquirir o RSPO, que é o Round Table for Sustainable Palm Oil. Já adquirimos o EBT, Union for Ethical Biotrade, e já adquirimos o 4C. E estamos também trabalhando em alguns outros no pipeline aí para serem incorporados. Então, assim, da mesma maneira que um supermercado vende alimento de várias marcas, a tendência geral é que as certificadoras vendam vários selos, ofereçam vários selos para o mercado. Isso é inevitável, tá? É uma tendência natural, dependendo do setor, vai acontecer de maneira mais rápida ou mais lenta. O problema é que, na medida em que uma empresa, um cliente dessa certificadora, passa a ter interesse em adquirir outros selos, se a certificadora não se equipa para oferecer vários selos ao mesmo tempo, ela vai ser deslocada por uma que vai oferecer esse serviço fatalmente. Então, é algo que na verdade, no mundo capitalista livre como hoje, a gente acaba tendo poucas opções, embora eu possa dizer para vocês que o carro-chefe do IBD é o orgânico, e vai ser por um bom tempo, porque ele atingiu uma dimensão, uma qualidade bastante ampla, tá certo? Então, hoje nós temos cerca de 1.050 projetos, ou clientes, ou contratos em carteira, poderíamos dizer assim, e esses 1.050 clientes representam um universo de aproximadamente 5.000 produtores, tá? Porque alguns desses clientes são associações, são grupos, são indústrias, e representam algo em torno de 350 indo para 400 mil hectares certificados, tá? E aí são os países em que hoje nós operamos, porque, muito embora alguns exportem açúcar, ou café, ou ferro, ou matérias-primas ou industrializadas, nós exportamos serviços. Então, nós temos, nesses países indicados aí, clientes que usam nossos selos, seja para exportar produtos orgânicos para o Brasil, seja para exportar produtos orgânicos para os Estados Unidos e Europa, seja para serem certificados com selos orgânicos ou selos de sustentabilidade. Então, não importa que nível de prestação de serviço, o fato é que nós hoje estamos presentes nesses países e precisamos monitorar esses clientes nesses países e fazemos convênios com outras certificadoras nesses países com os quais nós os treinamos, e eles, então, passam a adotar os nossos protocolos junto aos clientes lá
nesses países indicados. Tá? Algumas questões de mercado. Pela Lei 10.831 de 2003, a lei é de 2003, mas ela só foi implementada e regulamentada em 2011. Existe uma definição do que é um produto orgânico, tá certo? Então, depois vieram alguns decretos e hoje tudo isso é regulamentado continuamente por instruções normativas que vão sendo editadas. Tá? Essa é a estrutura da lei, tá? E algumas poucas instruções normativas indicadas aí. O que acontece é que isso está bastante bem estruturado no âmbito federal. Nós temos uma Câmara temática ou uma Câmara setorial de orgânicos, que é um órgão instituído pelo ministro da Agricultura e ele é permanentemente um órgão de assessoria ao ministro. E essa Câmara temática, então, vai indicando ao Ministério quais os pontos, ou quais as normas, ou quais as mudanças, os detalhamentos, quais as políticas que devam ser implementadas. E, então, através das determinações dessa Câmara temática, o Ministério, então, vai recebendo essas indicações e, com o aval do ministro, elas vão acontecendo. O Ministério contratou ou fez um convênio com o Inmetro que as certificadoras homologadas pelo Ministério para a Agricultura Orgânica devem ser também credenciadas pelo Ministério para a ISO 17.065, que é a ISO das certificadoras. Então, todas as certificadoras homologadas, obrigado pelo tempo, todas as certificadoras homologadas pelo Ministério para a Agricultura Orgânica são também certificadas para a ISO 17.065, exceto aquelas que não operam por sistema de auditoria. Então, o que acontece com o sistema brasileiro é que você tem dois grandes sistemas de garantia de controle de qualidade. Um é o sistema por auditoria e outro é o sistema participativo. Esse é regulamentado especificamente através do Ministério da Agricultura, que audita as organizações credenciadas para serem certificadoras no sistema participativo. Bom, o que acontece? Nós falamos aí de mercado, nós falamos de desenvolvimento da consciência do consumidor, né? Nós estamos bastante assim num limbo em termos de dados estatísticos, de tamanho de mercado. Se fala de tudo, né? Se fala que o mercado brasileiro hoje, vamos dizer assim, gira algo em torno de 1 bilhão de reais no setor orgânico. Não sei dizer para vocês se isso é verdade ou não. Isso depende de quais dados você está levantando, que culturas, que sistemas de certificação, se é só para mercado interno, se é para exportação, os pseudo-orgânicos, ou seja, esses selos assim, mais ou menos que indicam que é orgânico e tal. O fato é que o único supermercado que divulga a sua atividade com orgânicos é o Pão de Açúcar até hoje, e vocês veem aqui faturamento com orgânico foi um pouco mais de 100 milhões. Isso aí é uma planilha que eu tirei em euros, porque a gente fez uma apresentação lá, enfim, faturaram algo em torno de 100 milhões de reais, né, euros, multiplica basicamente por 3, com produtos orgânicos. Isso é um crescimento muito forte, que significa, que indica o sucesso potencial desses produtos para o mercado nacional como um todo, confirmando aquele dado que a preocupação do consumidor é primeiramente com a saúde, né? Ele compra porque não contém agrotóxico, depois vem a questão ambiental, da sustentabilidade. Existem, quer dizer, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é extremamente rico, interessante, porque existem pouquíssimos trabalhos de pesquisa frente aos consumidores. Nós acompanhamos, nós promovemos os dois junto. O primeiro foi feito junto com o Pão de Açúcar e Carrefour, e o IBD participou também. E o segundo, eu participei do conselho técnico dele, onde uma empresa alemã fez uma pesquisa bastante extensiva por várias capitais do país.
Aqui vocês veem também a pesquisa sobre o comportamento e percepção do consumidor, tá certo? Então a disposição para pagar a mais por orgânicos existe, tá? E não é uma porcentagem pequena, ok? Depois a percepção do selo IBD, que para nós de novo é uma agradabilíssima confirmação de que é um selo que tem um reconhecimento no mercado, com certeza. Esse já tem 4 anos de idade, indicou na pesquisa aleatória uma identificação em torno de 44% dos consumidores. E isso é um fator global, quer dizer, se vocês olharem aqui esse dado, que o mercado mundial está indo para os 60 bilhões de dólares, e se nós pensamos num país aqui com uma classe média relativamente forte, daqui a pouco eu falo da classe de menor poder aquisitivo também, mas, enfim, o Brasil ele desponta hoje como já um dos principais fornecedores de matéria-prima orgânica para o planeta, para os principais mercados compradores, e desponta também como um altamente promissor mercado interno. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Tanto pequenas empresas, e é o que forma a vasta maioria hoje da produção orgânica no Brasil, em termos de número de projetos, são pequenas empresas que enfrentam toda a sorte de dificuldade hoje, mas vocês veem que isso aqui nos Estados Unidos, todas as principais multinacionais de alimentos do mundo, inclusive as americanas, já adquiriram empresas, ou já criaram empresas, ou já criaram produtos orgânicos também. Então, o orgânico ele penetra não só na pequena indústria, mas ele está atingindo também a grande indústria. E eu não vou me ater aqui a essas tabelas todas estatísticas, mostrando principais produtores, renda per capita, consumo per capita, exportação do Brasil e perfil do consumidor. Tem aí alguns projetos de exportação e, enfim, áreas bastante interessantes, certificadas. O que eu queria dizer também para vocês, para finalizar, é o seguinte, 2 pontos. Como um técnico de certificação que eu sou, em primeiro lugar, quer dizer, eu participei desse projeto todo ao longo de toda a minha vida, quer dizer, eu ajudei a fundar o IBD e estou nisso até hoje, então eu trabalho motivado exclusivamente por idealismo. Eu percebo que o mundo da certificação e esse mundo do consumo, da mesma maneira que a imprensa, da mesma maneira que as empresas buscam lançar novos produtos toda hora, tem alguma coisa que puxa a certificadora a procurar novos direcionamentos, né? Então, esses 600 selos que existem aí, vocês estão vendo que o IBD contribui com alguns, né? Alguns são de mais sucesso, outros de menos. E eu acho que, dentro de uma visão capitalista de mercado, onde a gente se encontra, nós não temos outra opção a não ser participarmos dessa busca por algo legal. Aquele selo ecossocial, eu acho que é um selo difícil e difícil de ser atingido, mas é um selo super legal, porque ele é um 4 em 1, ele é orgânico, ele é exclusivo para orgânicos, que é o que mais uma boa qualificação de sustentabilidade. Ele é socialmente e ambientalmente adequado, tá certo? As empresas são auditadas rigorosamente, tá certo? E ele é fair trade, ele é de consumo ético, de produção e consumo ético. Então, assim, nós no IBD, idealisticamente falando, procuramos criar um selo perfeito, o que não existe, tá? Mas a gente tem essa busca, existe essa busca do produto perfeito, do selo perfeito. Então, o produto perfeito que tem assim, que nem um general, né? Cravado aqui de selos na lapela, no rótulo, também não dá. Então, esse é um primeiro comentário. Existe essa movimentação constante no mercado pelo produto perfeito. E, segundo, é a grande incógnita para o Brasil, né? O Brasil inteiro vai poder consumir produto orgânico ou não. Pasmem todos, no site do IDEC tem registrado hoje 260 pontos de feira de vendas populares de produtos orgânicos. Eu sou consumidor rotineiro de 2 delas. E eu já ajudei, por exemplo, associações em favelas a buscarem produtos mais saudáveis, produtos orgânicos e produtos ecológicos, e é viável. Então, esse é um tema também super interessante de discutir, mas eu encerro por aqui. Eu acredito,
na mudança. E esse é um caminho. Obrigado. Obrigada, Alexandre. A nossa próxima palestrante vai ser a Fabíola, que nós já conhecemos ela do primeiro momento aqui, que acabou de lançar o livro. Vou falar um pouquinho sobre a Fabíola. Ela é advogada e doutora em ciência ambiental pelo PROCAN, aqui da USP. É sócia fundadora do Instituto Kairos pelo Consumo Responsável e atual presidente do Instituto. Ela é professora da especialização de Educação Ambiental no SENAC desde 2006. Secretária executiva do FSC desde 2010 e membro do board do FSC Internacional como representante da Rede Global. Obrigada. Bom, de novo, né? Boa tarde. Eu fui um pouco provocada pela Zuzu agora na hora do coffee de esquecer da apresentação e tentar trazer, né, um pouco mais do que, enfim, a gente está ali lidando na prática, no dia a dia, né? Tentar trazer as entrelinhas, né? Ou que acho que bacana da forma como você abriu a mesa, ou que talvez nos livros e nos sites não vão estar. Então vou abandonar a minha apresentação, ela vai ficar disponível para todos vocês, e aí tem algumas informações a mais do que as que eu vou falar, mas a ideia é trazer, a partir delas, alguns elementos já um pouco mais direcionados a essa temática de desafios e oportunidades no que toca ao fortalecimento das cadeias produtivas sustentáveis, né? No caso, falando a partir da madeira, do recurso florestal, mas, claro, tentando fazer uma ponte ou fazer um diálogo com todas as cadeias possíveis, né, produtivas possíveis de assumirem, adotarem, assimilarem padrões mais sustentáveis, né? Bom, FSC. Primeiro, o FSC ele lida com o universo de recursos florestais. Então, a cadeia produtiva, que potencialmente certificável pelo FSC, são todas as cadeias que advêm de recursos florestais, que pode ser um livro, que pode ser uma mesa, que pode ser uma cama, que pode ser um telhado, que pode ser uma fibra, né? Pode ser também o não madeireiro, desde que extração. Então, pode ser o óleo da castanha, pode ser a castanha propriamente dita, pode ser o açaí. Tudo que vem naturalmente da floresta e que é possível de ser utilizado numa cadeia produtiva é passível de ser certificado pelo FSC globalmente. E aí a segunda informação. A FSC é uma rede global. Ele nasce no México um pouquinho, na Alemanha outro pouquinho, com gente de todos os lugares. Luiz Fernando sabe disso mais do que eu. Mas hoje ele tem uma sede na Alemanha, mas hoje ele se espalha aí, né, por mais de 80 países no que toca à certificação, ou seja, há certificações FSC em mais de 80 países, mas com representações, tal qual a gente aqui, nós aqui, FSC Brasil, com escritórios nacionais em hoje 45 países, com alguma representação física, né, para poder dar vida, para poder dar aí de alguma forma, enfim, concretude ao sistema naquele país. E aí o terceiro aspecto que é interessante trazer do sistema FSC, ele é um selo, né? Ele usa o selo como um mecanismo de comunicação para consumidores, sejam intermediários, sejam finais, da sustentabilidade daquela cadeia, ou seja, das boas práticas, desde a floresta, passando pelo processamento, que aquele produto, de alguma forma, adquire e assimila. O selo é a ferramenta dele. Mas a missão dele é a salvaguarda das florestas. E ele faz isso através do selo. O selo é um mecanismo, né, de chegar lá. E não só a salvaguarda das florestas do ponto de vista mais clássico, biológico, né, ou natural, tal qual a gente coloca, né? As florestas são organismos vivos que se relacionam com pessoas, que se relacionam com comunidades, que se relacionam também com aspectos sociopolítico-econômicos, ou seja, não adianta imacularmos uma floresta e desvalorizarmos ela economicamente, que muitas vezes você pode perversamente entregá-la, né, ao descuido, né? Então, quando a gente fala FSC, é quase um mantra dentro do FSC, tudo se rege pelo social, pelo econômico e pelo ambiental.
Não é nenhuma novidade isso nas discussões de sustentabilidade, mas no FSC é quase enfim, realmente algo intrínseco, ele estrutura o sistema. Na sua prática, por causa desse conceito, salvaguardar a floresta não é simplesmente imaculá-la, mas é valorá-la economicamente com qualidade social e ambiental, mas também no seu outro aspecto, que é temos uma missão, temos um selo como ferramenta, mas a gente tem uma forma de ser que dá um sentido talvez um pouquinho maior. Quem decide o que esse selo vai verificar, ou seja, o que de fato é, na prática, o ambiental, o social e o econômico como meios de preservação e salvaguarda das florestas, não é um dono do FSC, e nem a academia só, e nem um grande especialista, um grande nome. É uma rede de atores que estão constantemente negociando, cedendo, não cedendo, enfim, ganhando, perdendo, colocando seus interesses na mesa para construir esse conceito do bom manejo. No nosso caso, a gente chama manejo florestal responsável, mas construir o que é essa tal sustentabilidade aplicada à cadeia específica da madeira. O FSC, hoje, ele é uma rede com mais de 800 sócios, são 3 câmaras. Cada sócio dentro do FSC faz parte de uma câmara. É quase assim, mais do que perguntar o nome dentro de uma Assembleia FSC, você pergunta de que câmara você é, né? Porque isso te identifica ali dentro. É a social, ambiental e econômica. E você tem, a gente está uma semana antes da nossa Assembleia Trienal, vai ser lá na Espanha, e você tem, nesses espaços de Assembleia, e depois entre Assembleias, numa série de outras instâncias de debate, consultas, comitês, etc., você tem um diálogo muito vivo, muito intenso, entre grandes indústrias papeleiras, todas elas estão lá dentro, grandes ONGs ambientais, Greenpeace, WWF, Friends of the Earth, para citar algumas mais famosas, mas tem um monte de outras, e grandes atores sociais. A ICM, por exemplo, Internacional dos Trabalhadores da Madeira, ela reúne sindicatos do mundo inteiro de trabalhadores, está lá. É um player super importante da Câmara Social. Vocês imaginam que, para discutir uma única regrinha nova dentro do sistema, você tem que ter essas 3 câmaras com voto de maioria. Cada uma delas tem direito de veto às demais. E é assim que o sistema, do seu jeito meio duro, às vezes, mas absolutamente rico, né, anda. Então, esse é um terceiro aspecto importante de trazer. FSC é mais do que um selo. Ele é uma missão, primeiro de tudo, mas ele é uma forma de. Né? E, com isso, acho que dá uma força, dá uma concretude enquanto projeto político, mais do que, né, um selo propriamente dito, mas que não que o selo não seja por si só um projeto político, né? Mas acho que ele junta as duas coisas, e isso é um bacana de trazer para dizer quem somos. Né? Números no mundo. Hoje, o FSC está basicamente em 180 milhões de hectares de florestas são certificadas pela FSC no mundo, e, no Brasil, isso está em 6,4 milhões. Nós somos o 6º país, atrás da Suécia, atrás da Polônia. Por aí, né? Tem muito mais floresta lá. É complicado. A gente tem, enfim, já para falar um desafio, já começamos por aí, né? Mas estamos lá. 6,4 milhões. Desses 6,4, a gente tem quase 4 milhões de florestas plantadas. E 2, tantos milhões aí, o restante de florestas nativas, ou seja, não chega a 1% do potencial de florestas certificadas na Amazônia. Né? De plantadas, não, a gente está muito bem. Está em 62% das florestas plantadas brasileiras são certificadas FSC. 62%. A gente fala hoje de status quo. Né? Não é mais nicho. Né? A gente sai da ordem da minoria, entra na ordem do... já estamos na maioria, né? Estamos na régua dos 50 para cima. Né? Esse é um dado. O que isso resulta em termos de números mais, que eu vou falar, que são, às vezes, mas são importantes. De madeira, recurso florestal, em especial madeira, certificada, disponível no mercado hoje, de florestas plantadas, a gente tem 32 milhões de metros cúbicos. Isso é muita coisa. Praticamente toda a cadeia de papel e celulose, 80% da floresta de eucalipto hoje é certificada. É muito presente. É um case, papel e celulose, em termos de certificação, tendo a FSC como referência, é um case mundial. Acho que isso porque o setor adotou e foi atrás, e, de alguma forma, por uma série de fatores que também a gente pode... Quando a gente vai para a nativa, esse número muda
muito. A gente vai para um número de 400 mil, 380 mil metros cúbicos disponíveis. 32 milhões, 340 mil metros cúbicos disponíveis. É muita diferença. E aí a gente entra num marco de desafios que eu acho que, trazendo já para o tema aqui, né, da relação de oferta e de demanda. Há hoje uma oferta. Essa oferta ela tem os seus déficits, né, ou pelo menos os seus números que poderiam ser melhores, mas, na outra ponta da demanda, você tem também ainda um desafio enorme a ser superado em termos de informação, em termos de adoção efetiva do critério sustentabilidade dentro da sua dinâmica de compras, como crucial para mudar esse quadro. Oferta não caminha separado de demanda, né? E a gente fala muito, tem falado com várias empresas em ações que a gente faz, mesmo o governo, né, que é um grande comprador de madeira, um grande consumidor, que a oferta de produtos certificados não vai se proliferar sozinha, né, se não houver comprometimento e se não houver co-construção de cadeia. Então, o convite à demanda é sempre um convite de co-construtor, e não, em especial na cadeia produtiva florestal, não de falar, poxa, eu queria que tivesse aqui, do meu lado, e eu potencialmente utilizasse da forma mais fácil possível. É mais do que isso. O convite da responsabilidade do compromisso, e aí envolvendo todos os grandes compradores, envolvendo todos quem pode potencial ofertante, é, de fato, de co-construir essa cadeia. Entrando no campo um pouco mais específico, né? Nós temos hoje alguns resultados muito positivos em termos de percepção do selo FSC, né? Recente pesquisa da Tetra Pak. Tetra Pak é um grande player da certificação FSC, no caso, um dos que mais comunicou a certificação por ter adotado isso como política, fez uma pesquisa recente, identificou que, no Brasil, 23% dos consumidores finais reconhecem o selo FSC. Quando vai para a empresa, 93% reconhece o selo FSC. Então, a gente percebe, e isso, quando compara plantadas e nativas, fica muito claro, o quanto a importância do setor privado e do setor público, dos grandes compradores, de fato, de assumirem compromissos, políticas claras de compra, que vinculem ou que expressamente recomendem ou até exijam, né, a certificação como um critério do seu processo. Isso é o que vai movimentar a economia, é o que vai fazer com que a questão de preço, que é o que vai fazer com que a questão de oferta, que é o que vai fazer com a questão da capilaridade da oferta, porque ainda você vê produtos certificados muito concentrados aqui na região Sudeste, né, região Sul, mas é a partir desse compromisso mútuo assumido, e as grandes empresas têm um papel, na minha visão, da visão do sistema até onde a gente conseguiu caminhar aqui no Brasil, muito grande. E tanto no contexto de uso de madeira nativa, quanto no contexto de uso de madeira plantada, para um ou para outro, esse processo. E aí, entrando no último aspecto de preço, né, a gente, por mais que haja, e acho que quando entra na cadeia produtiva da madeira, fica um pouco diferente da cadeia produtiva agrícola, né, ela tem enfim, ela está, ainda mais quando fala da cadeia produtiva da madeira da Amazônia, né, que tem um peso, né, em todo esse processo, há uma internalização de custos sociais e ambientais por quem adota práticas sociais e ambientais régua acima, que não dá para ser esquecida e não dá para ser ignorada quando olhamos para a questão de preço final do produto. O que acontece? Como que você vai competir? No caso da madeira da Amazônia, isso é muito claro. Como que uma empresa certificada, que paga todos os direitos trabalhistas lá na floresta, se relaciona com todos os comunitários, com aqueles tradicionais e com aqueles vizinhos, dialogando, construindo plano de manejo em conjunto, que faz um inventário de fauna e define claramente qual árvore, qual indivíduo arbóreo vai ser cortado num raio de 1 hectare a cada 30 anos, daquela espécie, e faz um estudo todo X ali para saber que ele vai cair ali naquele diâmetro X, porque ele vai
cortar, ele vai impactar menos se ele cair para cá do que se ele cair para lá. E como que ele vai ser retirado? Como que você vai comparar o custo de um cidadão desse, de uma empresa dessa, com um ilegal? Que não está cumprindo absolutamente nada, não há nenhum critério, não há nada que ele vai respeitar como parâmetro mínimo. Então, é claro que essa cadeia vai internalizar custo social e custo ambiental. E esse custo social e ambiental que ela internaliza, quem está deixando de pagar a conta somos nós. Porque quem paga a conta da externalidade daquele ilegal também somos nós, né? Porque isso cai, de alguma forma, contra a sociedade, não é possível. Cai na desigualdade social, na violência, cai na saúde pública, cai enfim, X, um monte de outras coisas. Então, eu acho que dá para a gente conseguir amortizar os preços. Quando você pega uma cadeia de plantadas onde 62% já está certificada, isso praticamente se assimilou pela cadeia. Mas quando ainda você lida com um nicho, ou seja, ainda com uma cadeia que está começando, que está tentando competir num ambiente super adverso, como a madeira amazônica, por exemplo, aqui, né, no nosso mercado, a gente tem que, sim, tratar, de alguma forma, entender que há uma qualidade ali a mais. Um Uno não custa o mesmo preço de um Alfa Romeo, vamos combinar? Tem qualidades a mais ali. Então, a gente não dá para comparar a qualidade social e ambiental de uma madeira ilegal ou de uma madeira sem origem com uma madeira certificada. E isso a gente vai precisar entender, enquanto sociedade, qual é o papel que o governo tem em amortizar isso na cadeia, qual é o papel que os grandes players intermediários têm em absorver parte disso, talvez como política e parte de suas responsabilidades sociais, e nós, consumidores, de alguma forma, aqueles que podem, porque também tem essa questão, né, entrar no jogo, entrar, de alguma forma, colaborar nesse processo, mas... como sociedade, a gente precisa pensar uma alternativa para que a sustentabilidade não seja considerada cara por si só, mas que ela seja valorizada efetivamente por algo que ela traz, que, em tese, deveria ser a régua mínima, né? Mas a gente ainda precisa de certificação para dizer que ela é a diferente, né? Que ela é vamos lá, vamos funcionar como cenoura mesmo do mundo. Tem uma série de ações que a FSC faz nesse sentido. Eu quis trazer mais os desafios, porque as ações que a gente faz, a gente sabe que são super importantes, tem muita coisa legal acontecendo de comunicação e de estabelecimento de parcerias com grandes empresas para que elas possam assumir essas políticas de compra e, com isso, juntos, a gente fortalecer as cadeias produtivas como um todo, florestais, no Brasil e no mundo, mas a gente sabe que ainda os desafios são muito grandes e acho que é onde eu quis trazer para a gente poder dar um debate um pouco mais rico aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo esforço, foi muito legal, obrigada mesmo. Gente, só assim, né, eu sei que, olha, vocês são, né, olha, são 17 horas agora, né, e vocês estão aqui firmes e fortes, né, nesse momento para conhecer mais sobre a certificação. Então, a gente está tentando fazer até dessa forma para vocês ficarem um pouco mais animados, não dar tanto sono depois do coffee break. Então, vamos acordar um pouquinho, né? A Lúcica, assim, dá aquele soninho, mas não tem jeito. Queria só fazer assim rapidinho umas perguntinhas aqui. Assim, quem é que consome produto orgânico aqui? Quem é que consome produto orgânico de alimentação? Okay. Quem é que consome produtos madeireiros certificados? Quem é que já conseguiu comprar? A gente aqui sem levantar a mão, né? Quem consome orgânico, né? Quem que trabalha com certificação aqui? Quem é estudante? Tá. E os outros demais são interessados, então, imagino, né? Legal, então tá. Então, acho que é muito interessante a gente ver, né, até um pouco do público, quem são as pessoas que estão aqui, quais são as áreas de interesse. Né? Então, tem gente que está começando, tem gente que já é professor catedrático, que já entende tudo do assunto. Então, por isso que é importante a gente ter assim, né, as informações serem colocadas de uma forma que todo mundo possa entender, e está sendo uma coisa muito legal aqui desse encontro. E agora a gente vai trazer nosso terceiro palestrante, que é o Luiz Fernando. Deixa eu pegar aqui, Luiz, o seu CV aqui, seu breve CV aqui. Bom, Luiz Fernando, ele é engenheiro agrônomo e mestre em ciência da engenharia ambiental pela Universidade de São Paulo, doutor em fitotecnia pela Exalc e pós-doutor em conservação da natureza.
trabalha no Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola Imaflora Brasil, que acaba de concluir um estudo sobre o papel dos incentivos econômicos para a conservação de florestas no Brasil. O Luiz Fernando também é professor colaborador do mestrando profissionalizante da ESCAS, que é a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, e foi pesquisador associado do Oxford Center of Tropical Forests, do Environmental Change Institute da Universidade de Oxford. Então, ele acabou recentemente de voltar desse estudo dele aqui, e ele vai poder falar um pouco para a gente sobre essa história também, que é o que Imaflora também vem há muito tempo trabalhando com isso, assim como o IBD, e tem aí um longo conhecimento dessas questões que a gente está chegando aqui agora para conhecer. Então, Luiz Fernando, é com você. Boa tarde, super obrigado pelo convite, aí o pessoal da FE e da Ponte a Ponte, é um prazer estar aqui. 5 e 2, vamos tentar segurar a galera mais um pouco aqui. Parabéns pela iniciativa, valeu, e o maior prazer de estar com a Zuzu aqui moderando, é muito legal. Bom, primeiro que a Imaflora, nós somos uma ONG, uma organização da sociedade civil, fundada em 1995, nesse ciclo de ONGs que foram fundadas um pouco antes ou um pouco depois da Rio 92, várias organizações da sociedade civil foram fundadas um pouco antes ou um pouco depois, mas muito influenciadas pelo conceito do desenvolvimento sustentável. A nossa missão, dentro do campo do desenvolvimento sustentável, né, é incentivar mudanças sociais e ambientais nos setores de florestas e agricultura, é o nosso métier. A gente tem um trabalho urbano lá em Piracicaba, bastante específico e muito bonito, mas o grosso do nosso trabalho realmente é no campo da sustentabilidade de florestas e agricultura, é com base nisso que eu vou falar aqui. A gente trabalha com certificação e outros instrumentos para atingir a nossa missão, com o desenvolvimento de cadeias produtivas, projetos com comunidades locais, influência em políticas públicas, mas a certificação também é um instrumento bastante importante para a nossa missão, e a gente trabalha a certificação em algumas dimensões. Uma delas é como um ator político, que é membro e participa desses sistemas de certificação, que foram falados aqui pelo Alexandre e pela Fabíola. Então, a gente é um membro do FSC, de uma dessas câmaras, que participa, põe voto, discute, propõe melhorias. Vamos estar na Assembleia Geral lá semana que vem na Espanha. Somos fundadores do Sistema da Rede de Agricultura Sustentável. Enfim, a gente participa do desenvolvimento desses sistemas para que a sua aplicação seja o mais próximo da missão do Imaflora, de maneira geral. E também trabalhamos como certificador, né, como organismo que ou faz inspeções ou certificações, que é quem toma a decisão final de certificação, tanto no sistema do FSC quanto do sistema da Rede de Agricultura Sustentável da Rainforest Alliance, que o Alexandre mostrou o sapinho, a apresentação de vocês, aquele sapinho verde. Nós somos um certificador. Então, estamos ali vivendo o dia a dia do dilema e das dificuldades e desafios de quem está implementando essas normas, né? Seja no campo ou ao longo da cadeia produtiva. Trabalhamos também com algumas verificações e validações de sistemas de carbono. O Bruno, meu colega ali, é o especialista disso. Depois, quem quiser tirar alguma dúvida com ele, que entende bem mais do que eu dessa parte de clima e carbono. Temos a experiência de 20 anos trabalhando nisso, de centenas de empreendimentos certificados no Brasil inteiro, dos 2 sistemas, de todo tipo de natureza, grandes, pequenos, médios, comunitários, grandes empresas. O Imaflora preza muito pela questão da equidade da certificação, que esse instrumento realmente contribua para o desenvolvimento sustentável, que as comunidades e os potenciais excluídos desses instrumentos possam participar. A gente trabalhou muito, historicamente, também na divulgação desses conceitos para os tomadores de decisão, para a imprensa, e tentando chegar no consumidor final dentro das nossas possibilidades. Nosso principal projeto, nesse sentido, é uma feira chamada Brasil Certificado, que nós organizamos 4 edições aqui em São Paulo, que procurava, na Avenida Paulista, enfim, atingir a mídia, atingir o consumidor, o cidadão, mas principalmente o tomador de decisão. Organizamos estudos que trazem dados sobre a certificação em suas cadeias produtivas, acertando o alvo 1, 2 e 3, que mapearam a madeira certificada no Brasil, etc. Enfim, uma série de ações. O cenário do Brasil, o cenário. O cenário é certificado. Enfim, uma série de projetos ou ações para que esses sistemas sejam cada vez mais implementados, transformadores e sejam acessíveis, e as pessoas conheçam. E a gente vive uma série de dificuldades com isso. Aos poucos, concluída essa do que é o Imaflora, os recados que eu queria dar.
Primeiro é a gente entender que essas certificações voluntárias e socioambientais, eles fazem parte de uma nova governança, uma nova organização do mundo, né? O mundo era muito simplesmente organizado entre o Estado, o governo e os cidadãos eleitores, e passou a ter uma disputa pelo consumo e pelo mercado. E essa é uma nova disputa. E o conceito de desenvolvimento sustentável trouxe isso mais à flor da pele, e as diferenças e as crises causadas pela exploração irracional dos recursos naturais, trabalhos em condições degradantes, toda a situação dos indígenas e dos povos tradicionais, levaram essas disputas para a arena do consumo, onde o consumo é um ato de decisão, um ato político, se quiser entender assim, em que as pessoas disputam na gôndola do supermercado ou participando dessas iniciativas. Então, você escolher um produto certificado é uma decisão, é uma escolha, que você está ali disputando alguma coisa, ou as organizações da sociedade civil que participam desses espaços estão lá disputando valores, etc., né? E essa nova governança é baseada em alguns princípios e valores que prezam pela transparência, pela participação, etc. Então, isso daí está num contexto amplo de uma nova organização social, de uma disputa onde o mercado é um lugar onde as pessoas disputam os seus valores. E a certificação está nesse campo. Esse é o primeiro conceito que eu queria passar. O segundo e principal conceito é trazer uma contradição. O Brasil é líder e protagonista, seja no desenvolvimento ou na implementação desses sistemas no Brasil. A gente viu aqui na apresentação da BNT, do Alexandre e da Fabiola, os brasileiros participaram da fundação e do desenvolvimento de muitos desses sistemas de certificação, seja orgânico, do FSC, das mesas redondas. A BNT representa o Brasil num board, num conselho, tem representantes brasileiros nos boards e conselhos dos principais sistemas de certificação mundial. Então, politicamente, a gente tem um protagonismo muito grande desde a fundação desses sistemas, e nós também somos protagonistas em implementação dessas certificações. O Brasil é o 6º do mundo no FSC, mas é o primeiro dos trópicos, são 6 milhões de hectares, 60% das plantações, ainda pífio na questão da madeira tropical, mas no orgânico a gente é importante. Na rede de agricultura sustentável, o Brasil é o 2º mais importante em área. Enfim, nessas mesas redondas, o Brasil ele tem demonstrado uma capacidade e um pioneirismo de implementar essas normas. Em ISO, né, o Brasil é líder, muito importante na implementação das séries da ISO, em todas as indústrias e setores, etc. Enfim, a gente é importante nesse mundo das certificações, seja na concepção, no desenvolvimento ou na implementação. Portanto, esse seminário não é necessário, ou a pergunta que vocês lançaram, porque se a gente é líder, é importante, a gente mostra toda a capacidade de influenciar, participar, implementar, obviamente, a gente sabe o que é produto certificado, a gente tem na gôndola, a gente compra, a gente está bem informado, e a gente pode ir embora, que é sexta-feira e são 5h10. Então, elas estão completamente loucas de criar esse evento que trata de que a gente está mal informado, a gente nem sabe o que é, e qual que é a contradição, né? Então, a gente tem uma liderança política, a gente tem uma capacidade de responder essas demandas de mercado, né? São demandas de mercado que chegam e a gente consegue responder com muita capacidade, porque o Brasil domina a tecnologia, nossas desigualdades, a gente tem o que tem de pior, mas também tem o que tem de melhor. A gente consegue cumprir com qualquer regra que vier de fora em escala, né? Em alguns setores mais, em outros menos. Então, onde é que está a contradição? O fato é que, pelo menos no nosso mundo agrícola e florestal, a maior parte dessa produção certificada é exportada. Ela não fica aqui. Ela está respondendo a demandas de mercado internacionais, onde essas disputas de mercado estão acontecendo na Europa, nas lojas de Amsterdã, de Londres, etc. Né? Inclusive, muita produção certificada fica aqui no Brasil, desclassificada, e a gente consome mesa, produtos até orgânicos, madeira, etc., que tem origem certificada e chega na gôndola sem certificação. Ela perde, ela é desclassificada, porque ela não é comprada como certificada. Então, isso acontece. E por quê? Eu queria trazer duas questões aqui. Primeiro, porque a sustentabilidade ela é muito difícil de comunicar. Daí a Praia da Zuzu, quem quiser resolver isso, pergunta para ela, não para mim. Mas é dificílimo comunicar por um selo, por uma marca, por um logotipo, uma coisa tão complicada
como a sustentabilidade. Além disso, como a gente viu nas outras apresentações, ela é fragmentada, recortada e tem vários níveis. Tem a certificação boa, ótima, excelente, a que zela pela saúde e segurança dos trabalhadores, a que zela pelos passarinhos, a que zela pela biodiversidade, a que zela pela água, a que zela um pouquinho de cada coisa. E a gente não sabe o que é isso, muito menos consegue explicar, muito menos resumir isso numa logomarca, que é onde a coisa se manifesta. No mundo do consumidor, no mundo corporativo é uma outra conversa, que é o que a Fabíola falou. A segunda coisa é que a sustentabilidade no Brasil é marginal, como algo fundamental no dia a dia dos tomadores de decisão e nosso, como cidadão. Né? Isso daí está lá na fila de variáveis que a gente vai decidir lá na frente. E aí eu queria fazer uma provocação, porque essa demanda de mercado externa, ela vem realmente, em muitos casos, de grandes empresas, como a Fabíola falou, que usam a certificação, de fato, como instrumento ou para a implementação, ou para a comunicação, ou para a realização das suas políticas de sustentabilidade. Então, várias dessas grandes empresas de alimentos, madeira, cosméticos, etc., têm políticas e compromissos de sustentabilidade que elas têm que cumprir, são públicos, muitas delas, e muitas delas usam a certificação para dar conta disso, seja para comunicar, ou para implementar, ou para aumentar o valor das suas ações na Bolsa, não vou entrar nesse mérito agora. E, no Brasil, isso não acontece. Nós temos um vácuo de liderança empresarial para usar a sustentabilidade, para implementar a certificação, e, portanto, a certificação, que é um instrumento disso, é irrelevante. E até mesmo as filiais dessas grandes empresas internacionais que estão no Brasil, a gente encontra com os presidentes de algumas delas, dizem que essas políticas são lá de Amsterdã, de Londres ou de Nova York, que não são com elas. E essa é a provocação que eu queria deixar. E as grandes empresas brasileiras, algumas delas gigantes do setor de alimentos, de proteína animal, etc., etc., também não estão nem aí e estão lutando para a legalidade, porque, no Brasil, sustentabilidade, em muitos casos, virou sinônimo de legalidade, o que não é correto. É uma outra provocação que eu queria fazer. Enfim, então, eu queria trazer essa contradição da nossa enorme capacidade, protagonismo, liderança de criar, formular, implementar, mas lá na decisão do nosso dia a dia, a gente ainda está longe disso por uma série de razões que tratam da governança, de educação, de economia e de um vácuo de liderança para a sustentabilidade no país. Obrigado. Muito obrigada, Luiz Fernando. Nós vamos agora para o nosso último palestrante, depois nós vamos abrir o debate. Quem vai falar com a gente é o Felipe Faria, que é diretor do Green Building Council Brasil. Ele é advogado com especialização em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, responsável pela operação nacional do Green Building Council Brasil, que compreende as áreas de educação, informação, relação governamental e promoção da certificação internacional LEED. Desde agosto de 2013, ele integra o Conselho Consultivo do ICLEI Brasil, que é a principal associação global de governos locais para a promoção de políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Bom, primeiramente, bom dia. Acho que não precisa, tá bom. Tá tranquilo. Bom dia. Eu vou ser breve. Boa tarde. Eu vou ser breve na apresentação. Queria apenas introduzir rapidamente o que é o Green Building Council, acredito que nem todos conhecem. Nós fazemos parte de um movimento internacional que visa influenciar a transformação das indústrias nacionais da construção civil em direção à sustentabilidade. Atualmente, são cerca de 100 Green Building Councils, 100 conselhos em 100 diferentes países. Né? Aqui no Brasil, a nossa fundação se deu em 2007, e nós atuamos aí com a força da iniciativa privada. Então, é a iniciativa privada que dá suporte às nossas atividades, são cerca de 800 empresas, de diversos segmentos da construção civil, construtoras, incorporadores, fornecedores de materiais, também tem bancos nos auxiliando, arquitetos, engenheiros, enfim. E as atividades são focadas em 4 grandes áreas: a questão da capacitação profissional, disseminação do conhecimento, da informação, das melhores práticas, case de sucesso, a gente chama isso de informação. Aí tem uma terceira, que é a relação com as autoridades, com o governo, buscando políticas públicas de fomento. E a quarta área, né,
e somos muito conhecidos por isso, que é a promoção de ferramentas de certificação, no caso, a certificação internacional LEED, para edificações. Então, essa certificação, ela certifica a edificação. Rapidamente, então, falando um pouquinho, entrando na área, todas estão conectadas, né? Mas entrando diretamente na área da certificação, hoje, em termos de cenário aqui no Brasil, e é uma das formas que nós quantificamos, inclusive, o crescimento das atividades da organização, é analisando aí como que a iniciativa privada e a iniciativa pública vem adotando a ferramenta de certificação nas suas obras, nas suas edificações. Para vocês terem uma ideia, hoje, a certificação internacional LEED ela está presente em cerca de 150 diferentes países. Hoje, o Brasil é o terceiro país com o maior número de projetos registrados nessa certificação internacional. São 878 projetos registrados, sendo que destes 182 já estão certificados. Como é que é essa certificação? Então, essa certificação, ela, em tese, inicia-se em fase de conceituação de projeto. Então, quando as equipes responsáveis aí pelo desenvolvimento imobiliário estão pensando aí o que fazer e como fazer, né? Então, na fase de conceituação de projeto, aí passa por todo o processo de construção. Quando essa edificação ela está finalizada e vai começar a operar, vai iniciar a operação, a ocupação dessa edificação, que são feitos os laudos finais de simulação, comissionamento nessa edificação, até para testar a questão do desempenho, e aí tem um prazo aí de uns 3, 4 meses para sair ou não a certificação. E ela analisa alguns, em termos, são atributos de práticas de construção sustentáveis em 7 grandes áreas. Então, localização e como se relaciona com o entorno, eficiência energética, uso racional de água, uso de materiais de baixo impacto ambiental, qualidade ambiental interna nessas edificações. Aí também tem práticas de inovação e uso créditos de prioridade regional. Então, e dentro desses macrotemas há alguns pré-requisitos, são condições sine qua non, que o empreendedor tem que cumprir se ele quer prosseguir com a certificação, e uma série de recomendações práticas semelhantes com um desses referenciais de certificação, e que, na medida que o empreendedor ele vai respeitando, ele vai pontuando, ele necessita de uma pontuação mínima para ser certificado, aumentando a pontuação, aumenta aí o nível da certificação. Então, em termos de cenário, a gente vê o avanço vem sendo positivo para determinados nichos, né, do setor, principalmente edificações corporativas, né. Ano passado, foram 2 novos registros de projetos a cada 3 dias úteis do ano. Foram 4 certificações por mês. No primeiro semestre de 2014, já tivemos um aumento de 55% em termos de número de certificações, comparado com o primeiro semestre do ano passado. Nós fizemos um estudo, junto com a Ernst Young, em 2013, tentando identificar qual que é o impacto dentro do PIB da construção civil dessas edificações que estão buscando tais diferenciais. Então, foi calculado aí qual que é a metragem quadrada dessas edificações registradas, aí, que somam ou passam de 24 milhões de metros quadrados no Brasil. Qual que é o valor médio desse metro quadrado? Em tese, são as edificações de maior valor, né? E chegou à conclusão que houve um avanço de 2010 a 2012, sendo que em 2010 isso representava 4% do PIB da construção civil. Em 2011, 6%. Em 2012, já estava em 9%. Então, a gente acredita que aí para 2013, o estudo foi no começo de 2013. Muito provavelmente fechou em 10% mais. Então, há mas, assim, é um dado positivo, mas que não representaria, talvez ainda continua sendo uma gota aí no oceano comparado com o número de edificações que nós temos no país, né? Mas não deixa de ser um avanço. E qual que é o motivo, né? Por que essas edificações estão buscando esses diferenciais e quais são os benefícios disso?
Então, eu vou focar em um dos temas que foi discutido e foi motivo de algumas perguntas na primeira etapa do seminário, que é a questão do custo, né, ou do benefício, retorno econômico, né. Então, indo para um nicho de edificações corporativas, né, que hoje a gente pode afirmar categoricamente que todo novo empreendimento comercial de alto padrão, nas principais capitais do país, ou foram certificados ou estão buscando a certificação. Por que disso? Um dos principais fatores é a questão econômica. Eu vou deixar um pouquinho de lado a parte os ganhos ambientais, há também ganhos sociais atrelados, mas eu vou focar na questão econômica. Onde que eles ganham reduzindo 30% do consumo de energia? Por que eles ganham reduzindo 30% e 50% do consumo de água? Eventualmente tendo que investir em soluções para isso. Por que eles estão ganhando investindo em soluções onde eles reduzem 65% da geração dos resíduos, aliás, de 65% a 80%, e onde eles estão ganhando reduzindo aí 20% das emissões de CO2 no setor, né? Hoje, os principais fundos de investimento do mercado imobiliário já concluíram que, independente da valorização de metro quadrado dessas edificações, eles estão conseguindo uma rápida velocidade de ocupação. Então, isso vende mais rápido, até por uma questão de marketing, como ele vai se comunicar com esse cliente desse tipo de edificação. Ele tem dados de aumento de retenção nessas edificações, ou seja, isso diminui e muito o risco do investimento. Esse investimento também ele tem maior liquidez no mercado. Então, para o investidor, ele não vai fazer diferente. Onde está o ganho? E qual que é o aumento de custo nisso? Então, hoje nós temos, eu passei alguns números, então nós já temos muitos empreendimentos certificados, então nós temos muitos cases, como escolas, prédio residencial que teve aumento de custo de construção de menos de 2%, fábrica da Coca-Cola no município vizinho, a Alagoas, que o aumento do custo de construção foi de apenas 3%. Né? Então, o aumento do custo de construção nessas edificações está girando em torno aí de 0%, às vezes nem aumento de custo tem, de 0% a 4%. E o que é o custo de construção? Primeiro, antes de falar custo de construção, a gente tem que entender qual que é o custo da edificação. Com isso, você tem que analisar ela conforme o seu prazo de vida. Então, sendo conservador, vamos imaginar que essa edificação ela dura aí durante 40 anos. Apenas 11% do custo é custo de construção. 14% são custos com financiamento, 75% é custo operacional. Então, depois de construído. Então, eventualmente, se você precisar investir um pouquinho a mais em construção para ter um prédio com uma performance aí de 30% a menos de energia, 30% a 50% a menos de água, tenha certeza que o seu payback vai ser num curto ou num médio prazo. E onde está a dificuldade? Por que a gente não consegue difundir isso para o maior volume construtivo do país, que é o residencial? As dificuldades são a falta de informação, essa é a principal dificuldade. Conhecimento da informação errada talvez é maior que a falta de informação, porque o cara acha que custa 30% mais caro. Ou então o cara acha que a construção civil impacta a nível global, ele é responsável apenas por 19% das emissões de CO2, quando estudos da UNEP dizem que é 40% se não for mais. Né? Então, falta de informação. Depois, a gente tem uma questão que é a falta de comunicação entre os diferentes profissionais responsáveis pela concepção de uma edificação, construção e operação. Então, quando o arquiteto não conversa com o engenheiro, que não conversa com o construtor, que não envolve fornecedor de materiais ou projetista, a falta de comunicação inibe você identificar a melhor solução para aquele caso concreto.
né? Então, a falta de informação também, de comunicação entre os stakeholders é uma grande dificuldade. Depois nós entramos numa questão, às vezes, falta de incentivo público, mas que não é desculpa, porque mesmo sem nenhum incentivo público, você já tem mais uma infinidade aí de benefícios para estar fazendo. Mas tem uma questão também que é principal, que a gente chama a contabilidade que não cruza. Na verdade, é o seguinte, eventualmente, quem tem que investir um pouquinho a mais em construção não é aquele que vai ter o benefício da operação. Então, às vezes, a construtora resiste a investir um pouquinho mais, porque, na maioria dos negócios do mercado imobiliário, ele está construindo, terminou, passou, vendeu o prédio, ele cai fora do negócio. Então, ele não vai investir, nem que seja 0,5% a mais ou 1% a mais, porque não é ele que vai ter o grande retorno, que é nós que vamos usar essas edificações, principalmente no residencial, né? Então, hoje, e sendo advogado da construtora, ele vai falar, e às vezes o consumidor também ele não enxerga o valor agregado de pagar um pouquinho a mais nessa mensalidade do financiamento, porque ele não enxerga o benefício da redução do custo operacional, né? Então, essa é uma das dificuldades, né? E a gente entende também, um dos temas que foi levantado é a questão da comunicação. E, de fato, quem lida em movimento de transformação, a comunicação é o item crucial. Sem comunicação, não tem avanço. Todas essas... E por isso que a organização investe muito em comunicação, em marketing, está muito presente na mídia, sempre procura os principais veículos para estar postando informações, campanhas diversas, e, às vezes, sempre contando com parceiros, porque nós não temos recursos de marketing. Parece que até são investimentos milionários, enquanto que é zero, né? Então, recentemente, nós tivemos um evento que conseguiu vincular um anúncio de promoção do evento no canal CNN International. Então, há muitos parceiros também de mídia que estão dispostos a ajudar, mas não são procurados. Então, também isso fica aí um pouquinho a crítica de nós estarmos mais presentes com a mídia para promover, inclusive, aqueles que estão fazendo diferente. Então, uma das coisas que o Green Building faz bastante é divulgar os cases de sucesso, divulgar aquelas empresas que estão fazendo diferente, mesmo que, às vezes, estão fazendo diferente naquele empreendimento e não naqueles tantos outros, né? Mas não deixa de ser algo positivo. Então, mais ou menos, é assim que nós estamos estruturados, e, rapidamente, essa aqui foi a introdução apresentada. Obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, para mim, para a questão, né, todo mundo a questão da comunicação, mas para a comunicação realmente não existe mágica, né? Também assim, a questão de você comunicar exige uma decisão da estrutura da organização de querer comunicar. Então, isso, assim, eu já acompanhei vários casos em que a estrutura da organização não percebe a necessidade de comunicar. Então, por isso, as pessoas continuam falando numa linguagem muito fechada e que não chega em nenhum público. Então, essa é uma questão da necessidade das pessoas, que são os porta-vozes, da própria organização, querer comunicar e treinar as pessoas para que falem a linguagem que todo mundo, pelo menos os afegãos médios, possam entender, né? Um amigo meu que brinca com isso, mas você vai falar para o afegão médio? Então, tem que ser o afegão médio, tem que entender. Se ele não entender, não adianta. Então, sempre que você vai pensar, né? Pô, minha mãe está aqui, então ela tem que entender alguma coisa do que eu estou falando. A Fabíola estava falando, né? Não, quem falou? A Adriana, né? A Denise que falou, né? Será que a minha mãe vai... Quem é que falou da mãe, né? A Fabi. Então, minha mãe está aqui, não sei se ela entendeu alguma coisa, mas ela já veio, então já é um passo, tá? Então, eu acho que isso é uma questão, só fazendo esse ponto da comunicação. Eu também trabalho com 20 anos, com mais de 20 anos com isso, e ainda estamos caminhando. Mas eu acho que é um momento crucial da gente entender essa questão que a comunicação, que ela realmente precisa estar no foco, estar no centro, ela tem que estar antes do projeto começar, não é depois que ele está pronto que você vai querer comunicar. Se você não pensa antes, você não vai poder comunicar depois que o negócio já está pronto, que realmente não vai fazer tanto sentido, né? Só para colocar aqui, já que a comunicação está sendo falada muito aqui.